No livro de Segundo Reis, nós vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 9. Livro de Segundo Reis, capítulo 1, a partir do versículo 9. É a palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite, para que mais uma vez nós possamos sair daqui mais do que abençoados através do poder e da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Se alguém não encontrou, se alguém não trouxe a sua Bíblia, pode estar acompanhando com a gente aí na tela, ou pode estar acompanhando também com a pessoa que está do seu lado aí, com a palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 1, a partir do versículo 9, está escrito assim: Então lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma-te a ti e os teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce agora. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma-te a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, pois, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não o temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiro a consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom, porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Amém, irmãos? Que todos digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura de seu coração por um instante. Toda a igreja por um minuto na presença de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez aí. Vamos fazer mais uma oração e desta vez vamos pedir a Deus que Ele venha estar preparando a nossa mente, que Ele venha estar preparando o nosso coração, para que possamos receber esta palavra na noite de hoje. Peça a Deus que Ele venha estar falando com você de uma maneira tão poderosa, tão especial, que por meio desta palavra a sua vida venha a ser transformada,
que por meio desta palavra você venha ser fortalecido e renovado através do poder, através da presença do Espírito Santo. Peça a Deus que Ele venha estar usando a boca do pregador, que Ele venha estar usando a vida do mensageiro, para que não seja o homem a estar falando absolutamente nada aqui hoje, mas que seja o Espírito Santo a falar aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus amado, mais uma vez eu me coloco em oração diante da Tua presença. Eu venho lhe pedir que pela Tua misericórdia o Senhor venha estar tomando a minha vida em Tuas mãos nesta noite. Venha estar colocando a Tua palavra, meu Deus, na minha boca e a Tua unção nos meus lábios. Não permita que eu venha estar falando nada de mim mesmo hoje aqui, mas eu peço que o Senhor me usa uma vez mais, meu Deus, e fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, porque se o Senhor falar aqui nesta noite, a nossa vida muda. Se o Senhor falar, meu Pai, vidas são transformadas. Então eu estou te pedindo, fala conosco aqui hoje, prepara o nosso coração para receber a palavra, prepara, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a palavra, e que a Tua palavra vá e se cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, aplaudam mais uma vez bem forte. Isso, bem forte, adorando a Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor mais uma vez nesse lugar. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui reunidos juntos na presença de Deus. Nesta noite de domingo, noite esta preparada pelo próprio Deus para estar nos abençoando, para estar nos fortalecendo, nos levantando e nos honrando diante da sua preciosa presença. Eu louvo a Deus porque eu acredito verdadeiramente que em tudo existe um propósito de Deus. Nós não estamos aqui hoje por obra do acaso, nós não estamos aqui hoje simplesmente para participar de mais um culto ou porque recebemos um convite, mas nós estamos aqui hoje porque Deus, Ele preparou esse dia, Deus, Ele marcou esse encontro, foi Ele quem nos trouxe aqui, e eu creio que cada um de nós vamos sair daqui mais do que abençoados através da presença de Deus. Mas alguém crê aí? Diga glória a Deus. Aleluias. Eu quero nesta noite de hoje ser muito fiel à palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero estar compartilhando com você exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele tem falado comigo por meio desta palavra. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, pedir o máximo de atenção da igreja, porque eu acredito que por meio desta palavra Deus, Ele vai estar nos levantando, vai estar nos fortalecendo e vai estar preparando coisas grandes para cada um de nós. Eu acredito que até ao término desta palavra pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser tocadas pelo poder de Deus. Irmãos, a palavra de Deus desta noite de hoje, ela vem dando destaques a alguns personagens dentro do texto que nós lemos. Primeiramente eu quero estar falando e destacando aqui a respeito de um rei chamado Acasias. Esse rei aqui, a Bíblia diz que ele era rei de Israel. Ele estava na cidade de Samaria, que era a capital de Israel. A Bíblia diz que Acasias, ele era filho do rei Acabe, e por decisão dele, ele decidiu fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, como fizera o seu pai Acabe. Eu quero começar dizendo para você que a maior parte dos problemas que eu e você enfrentamos na vida é devido às decisões erradas que no decorrer da nossa vida nós acabamos tomando diante de Deus.
As decisões erradas têm levado muita gente a uma vida de tristeza, a uma vida de dor, a uma vida de sofrimento. As decisões erradas têm causado derrota e fracasso na vida de muitas pessoas. Eu sei que às vezes é difícil nós ouvirmos isso ou nós reconhecermos que as nossas decisões erradas nos colocaram em situações difíceis. Porque muitas das vezes é mais fácil você responsabilizar alguém pelos problemas que você está enfrentando. Às vezes é mais fácil você colocar a culpa no diabo que está se levantando contra a sua vida, ou você culpar um vizinho, um parente que tem inveja de você. Às vezes é mais fácil você atribuir a responsabilidade a outras pessoas do que você reconhecer que as suas decisões erradas, as suas escolhas erradas te levaram a uma vida de sofrimento e de fracasso. Eu estou falando isso porque a Bíblia diz que foi o rei Acasias que decidiu fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Foi o rei Acasias que decidiu que não ouviria a palavra de Deus e que não andaria nos caminhos de Deus. E eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vejo muitas das vezes pessoas dizendo que Deus pesou a mão ou que Deus pesa a mão, mas nem sempre os problemas que estamos vivendo é devido ao peso da mão de Deus, não. Porque quando a pessoa decide se afastar de Deus, Deus também se afasta dela. Quando a pessoa decide andar sem Deus, Deus deixa ela ir sem Ele. Sabe por quê? Porque Deus é assim. Deus é aquele Pai amoroso que não obriga os seus filhos a nada. Se você tomar uma decisão, Deus ele vai respeitar a sua decisão. Por mais que ele sabe que é errado, por mais que ele vai sempre tentar te mostrar que você está errado, que a decisão que você está tomando é errada, mas ele vai sempre te dar a liberdade de escolha. Então entenda que aqui foi Acasias que decidiu andar sem Deus, decidiu governar sem Deus, decidiu reinar sem Deus. Como ele decidiu se afastar de Deus, Deus também se afastou dele. A Bíblia diz que um dia esse rei estava no seu quarto lá em Samaria, e ele caiu pelas grades do seu quarto e se machucou violentamente. Depois dessa queda ele nunca mais foi o mesmo, se tornou um homem apesar de jovem, mas porém doente. E ele queria de alguma maneira mudar aquela situação. A Bíblia diz que ele chama os seus servos e manda os seus servos irem até os profetas de Baal para poder estar falando se ele ficaria curado ou não da sua enfermidade, se ele se recuperaria ou não. A Bíblia diz que ele foi parar em cima de uma cama. E a Bíblia diz que nessa ocasião o profeta Elias ele estava lá no cume do Monte Carmelo. Quando os mensageiros estavam indo até os profetas de Baal-Zebu para poder estar levando a mensagem do rei Acasias, a Bíblia diz que lá de cima do monte o anjo do Senhor falou com Elias e disse para ele: desce ao encontro dos mensageiros de Acasias, pergunta para eles, fala para eles perguntar para o rei por que é que ele está mandando eles irem até os profetas de Baal-Zebu. Pergunta para eles se por um acaso em Israel não tem profeta do Senhor pelo qual ele possa estar consultando a palavra de Deus. Mas manda dizer para ele também que por causa dessa atitude dele, por causa dessa decisão dele, a cama na qual ele subiu, ele não vai descer. Pelo contrário, ele morrerá. Certamente ele vai morrer. A Bíblia diz que assim então os mensageiros eles nem chegam aos profetas de Baal. Eles retornam do meio do caminho e vai direto ao rei Acasias, levando a mensagem que eles receberam. Quando eles falam o que o profeta havia mandado dizer para ele, ele pergunta: quem é esse profeta?
Eles não conseguem informar quem é o profeta. Mas ele pergunta como é que ele é, como é que ele se veste. E eles viram para o rei Acasias e falam assim: ele veste com peles de animais e ele usa um cinto de couro. Aí o rei Acasias diz: certamente este é o profeta Elias. E é nesse contexto, é neste cenário que a Bíblia diz que ele reúne os seus soldados, os seus capitães. E ele começa a enviar esses capitães até o profeta Elias, para poder tentar fazer Elias descer de onde ele estava. Agora preste atenção. A Bíblia diz que Elias, ele estava no cume do Monte Carmelo. O Monte Carmelo, para você que conhece a palavra de Deus, você sabe que foi onde Elias sozinho desafiou os 450 profetas de Baal. Nós sabemos que foi lá no Monte Carmelo que Elias, ele orou e Deus fez fogo descer do céu. Foi lá no Monte Carmelo que Elias, ele viveu a sua maior experiência com Deus. Então Elias, ele estava exatamente no lugar onde ele havia vivido a sua maior experiência com Deus. Elias, ele estava posicionado em um lugar onde verdadeiramente Deus havia respondido a ele, Deus havia se manifestado a ele. Agora preste atenção. Esse rei Acasias, juntamente com esses capitães que a Bíblia está destacando aqui nesta noite, eles representam o próprio diabo. Eles representam o próprio Satanás. E tudo o que eles queriam fazer era tirar Elias da posição que ele estava. Preste atenção no que eu estou pregando e no que eu vou falar para você aqui hoje. A palavra que eu quero deixar para você aqui hoje é: não saia da posição que você está. Não saia do lugar que Deus colocou você. Elias estava no lugar da experiência que ele teve com Deus. Elias estava no lugar onde Deus havia respondido ele com fogo. E o que o rei Acasias queria era tirar Elias de onde ele estava, porque ele sabia que Elias, posicionado em Deus, era uma verdadeira bomba contra eles. O diabo sabe, meu irmão e minha irmã, que quando você está posicionado em Deus, você é uma verdadeira bomba contra o inferno. Então tudo que o diabo quer é tirar você da posição ou do lugar que Deus te colocou. E é exatamente isso que o rei Acasias está fazendo diante do profeta Elias. Agora eu quero que você preste bastante atenção para você entender o que eu vou falar para você nessa noite. A Bíblia diz que Acasias, ele chama então o primeiro capitão. E junto com esse capitão havia uns 50 soldados. E o rei manda o primeiro capitão ir até o monte do Carmelo para poder fazer Elias descer. Agora preste atenção no versículo 9 que nós lemos aí. A Bíblia diz que o capitão, ele chega e ele se refere a Elias como homem de Deus. Homem de Deus, o rei está pedindo para você descer. Homem de Deus, eu tenho um recado do rei, eu tenho uma mensagem do rei. Ele está dizendo: desce até o palácio. Nós percebemos ao ler o texto que esse primeiro capitão, ele chega de maneira mansa. Aparentemente ele chega de forma sutil, ele chega de forma amistosa. Ele quer fazer Elias descer tranquilamente. Ele quer fazer Elias pensar que está tudo bem. Quer dizer, Elias estava lá no monte, no lugar deserto. Elias estava ali com sede, com fome. Elias estava ali talvez cansado, com sono. E aquele capitão chega de maneira sutil, de maneira gentil, dizendo: homem de Deus, assim o rei manda te dizer, desce. Eu quero que você entenda que esse primeiro capitão, ele representa a tentação.
O diabo, quando ele quer tentar você, quando ele quer tentar te convencer de você sair da posição que Deus te colocou, ele não chega esbravejando, ele não chega brigando, ele não chega batendo de frente, não, ele chega manso. Como se diz, ele chega com sapatinhos de algodão, ele chega de maneira gentil, de maneira sutil, para tentar te convencer que se você sair do lugar que você está, vai ser melhor. Para poder te falar, como o capitão estava falando com o profeta Elias, o rei está te chamando lá no palácio. Homem de Deus, o rei, ele quer te ver lá no palácio. Ele não chegou brigando, ele não chegou forçando, ele chegou de maneira calma, de maneira sutil, ou seja, era tentador aquilo que Elias estava ouvindo. Afinal de contas, ele estava em um lugar deserto, sem comida, sem bebida, onde não havia nenhum conforto para ele, e o rei está chamando ele para o palácio. Mas só que Elias, ele é homem de Deus, e o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode se render ou ceder às tentações do inimigo. Às vezes tem propostas que o diabo coloca diante de nós que são tentadoras. Às vezes tem coisas que eu e você ouvimos que parece bom. A Bíblia diz que existem caminhos que aos nossos olhos parecem direito, mas o seu fim, ele leva à morte. Então os inimigos estão chegando para Elias e estão dizendo: homem de Deus, o rei está te chamando, o rei está pedindo para você descer, o rei está pedindo para você sair da posição que você está. E qual que é a resposta de Elias? Elias olha para ele e fala assim: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma a ti e os teus 50 soldados. E a Bíblia diz que caiu o fogo do céu, consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Quando o rei ficou sabendo, ele não ficou satisfeito, ele mandou um segundo capitão com mais 50 soldados. Este segundo capitão, ele representa a intimidação. O diabo primeiro, ele vem com a tentação, ele vem de maneira mansa, de maneira sutil, para tentar te convencer. Quando ele não consegue, aí ele começa a vir de maneira mais pesada, para tentar te causar medo, para tentar te causar insegurança. Aí nós vamos perceber que quando chega lá o segundo capitão, no versículo 13, ele chega para Elias e ele fala: homem de Deus, o rei mandou te dizer, desce agora. Desce agora, quer dizer, já chegou aqui dando uma ordem já diferente do primeiro capitão. O primeiro capitão chegou de maneira sutil, o segundo já chegou dando uma ordem: desce agora. Então ele já chegou intimidando, ele já chegou para poder causar medo, para poder causar pânico, porque ele achava que agindo assim, ele iria conseguir tirar o profeta Elias da posição que ele estava, iria conseguir tirar o profeta Elias do lugar que Deus havia posicionado ele. E a minha palavra para você nesta noite, eu volto a repetir: não saia do lugar que Deus te posicionou, continua na posição que Deus te colocou. Então o segundo capitão, ele chega e ele fala com Elias: desce agora, o rei está mandando você descer agora. E Elias mais uma vez vira para ele e fala: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E a Bíblia diz que na mesma hora caiu o fogo do céu, consumiu aquele capitão com os seus 50. E Elias continuou posicionado lá no alto do Monte Carmelo, no lugar que Deus havia colocado ele. Aí a Bíblia diz, preste atenção, o diabo, ele não desiste, irmãos. Aí o rei, a Bíblia diz que o rei Acasias, ele pega um terceiro capitão com mais 50 soldados e manda novamente esse terceiro capitão ir até o profeta Elias. E a Bíblia diz que quando esse terceiro capitão, ele chega diante de Elias, ele já chega de joelhos, ele já chega de cabeça baixa, com a cabeça entre os joelhos, dizendo: homem de Deus, que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 homens.
Eu sei que quando veio o primeiro capitão, caiu o fogo do céu e consumiu ele. Quando veio o segundo capitão, caiu o fogo do céu e consumiu ele e os seus 50. Mas eu estou aqui como teu servo, pedindo que seja preciosa a minha vida aos teus olhos. Preste atenção no que o Espírito Santo está nos falando como igreja nessa noite de hoje. Meu irmão e minha irmã, todos os dias o diabo ele está tentando tirar você da posição que Deus te colocou. Todos os dias o diabo ele está usando situações para poder tentar tirar você da posição que Deus te colocou. Talvez o diabo ele tenha te tentado a sair do lugar que Deus colocou você. Talvez o diabo ele tenha te pressionado a sair do lugar que Deus ele colocou você. Mas preste atenção no que o Espírito Santo está nos falando aqui hoje. Deus está dizendo para você continuar posicionado diante dele. Sabe por quê? Porque o diabo não está preocupado, não é com o lugar que você se encontra. O diabo está preocupado é com aquilo que você está carregando por causa do lugar que você se encontra. Porque quem se posiciona diante do Senhor carrega uma unção extraordinária. Quando você se posiciona diante de Deus, Deus coloca uma unção em você. E o diabo sabe que quando você carrega uma unção, ele não pode te tocar, ele não pode fazer nada contra a tua vida. Por isso o diabo ele quer tirar você da posição, ele quer tirar você do lugar que Deus te colocou, porque ele sabe que enquanto você estiver posicionado, a unção vai estar aí, mas quando você sair da posição, a unção vai ser retirada. Mas deixa eu dizer para você, baseado na palavra, quando você continua posicionado diante de Deus, mesmo que venha a tentação, mesmo que o diabo tenta você, você vai vencer as tentações do diabo, mas ele não vai desistir, ele vai vir, ele vai se levantar mais uma vez, e você vai continuar vencendo. Quando você vence a tentação, o diabo ele vem para te pressionar, o diabo ele vem para tentar te forçar a sair da posição que você se encontra. Mas se você continua posicionado diante do Deus que você serve, você vai vencer também todo levante do diabo, toda pressão que o diabo colocar, você vai vencer, você vai passar por cima. Agora preste atenção que isso é forte. Quando você vencer a tentação, quando você vencer o levante do diabo, quando você vencer a intimidação que o diabo tentar colocar diante de você, se ele se levantar de novo, ele vai ter que vir de joelho, ele vai ter que vir com a cabeça entre os joelhos, por causa da unção que você carrega. Pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Deus te trouxe aqui hoje para te posicionar. Deus te trouxe aqui hoje para te colocar na posição que Ele precisa que você esteja. Preste atenção no que eu estou pregando. Eu estou pregando para alguém que talvez chegou aqui hoje passando por luta, por alguém que talvez está se sentindo fraco. Eu estou pregando para alguém que talvez hoje mesmo pensou em desistir, porque está grande demais a luta, o diabo está pressionando de todo lado. Mas Deus trouxe você aqui para te dizer: continua posicionado no Senhor, continua no lugar que Deus colocou você. Preste atenção no que eu estou falando para esta igreja nessa noite. Talvez o diabo ele tenha chutado a porta da tua casa, ele tem feito bagunça lá no teu lar, mas Deus está mandando eu te dizer que se você continuar na posição que Ele te colocou, a partir de hoje é você que vai chutar a porta do inferno, é você que vai bagunçar a casa de Satanás, porque a unção que você carrega vai fazer você vencer para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir e dar glória. Não saia da posição que Deus te colocou. Eu sei que às vezes é tentador,
Eu sei que às vezes o diabo ele te apresenta situações que parecem que vão te favorecer. Parece que vai ser bom, parece que vai fazer as coisas acontecerem agora, mas se esta situação vai tirar você da posição que Deus te colocou, não aceite. Não aceite nada que o diabo tem te apresentado que vai te tirar da posição que Deus te colocou. Eu sei que às vezes o diabo ele pega pesado, eu sei que às vezes o diabo ele vem fazendo barulho, eu sei que às vezes o diabo ele vem fazendo arruaça, mas não tenha medo, não temas, continua na posição que Deus te colocou, porque vai ter uma hora que para o diabo chegar perto de você, ele vai ter que chegar de joelho, e é você que vai estar de pé, ele vai ter que chegar pelo chão, ele vai ter que chegar por baixo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele te dá poder, Deus ele te dá autoridade, para você poder pisar em serpentes e escorpiões, que é no diabo e em Satanás, e isso não vai te causar dano algum. Eu estou pregando para você para te dizer: chega de viver debaixo dos pés do diabo, é hora de você colocar Satanás debaixo dos seus pés, chega de andar de cabeça baixa diante dos seus inimigos. A partir de hoje são os inimigos que vão ter que baixar a cabeça diante de você, aleluias. E não é por sua causa, não é por causa de você, não é por causa daquilo que você carrega, é por causa da unção que está dentro de você. Entenda, o terceiro capitão já chegou de joelho, o terceiro capitão já chegou no chão, reconhecendo a autoridade que o profeta Elias carregava, mas aquela autoridade estava em quê? Na unção de Deus na vida deles. E por que tinha unção? Por causa da posição e do lugar onde ele se encontrava. Ah, pastor, mas a unção estava no Monte Carmelo? Não, a unção estava na obediência de Elias. Talvez alguém fale assim: mas quando chegou o terceiro capitão, Elias desceu. Mas observe o texto: Elias não desceu por causa do terceiro capitão, por causa das palavras dele, porque ele convenceu Elias, não. No versículo 15, Elias só desceu porque o anjo do Senhor chegou para Elias e falou com ele: desce com esse aí. Então Elias só desceu porque o anjo do Senhor, porque Deus mandou um anjo e falou com Elias: desce. Ele não desceu por causa do capitão, ele não desceu porque o capitão convenceu ele, não. Ele convenceu porque ele desceu porque Deus mandou ele descer. Sabe o que isso significa? Significa que a minha vida e a sua vida não tem que ser dirigida pelas palavras do inferno, não. A nossa vida tem que ser dirigida pelas palavras do céu. Você tem que se mover pela palavra de Deus e não pela palavra do diabo. O diabo está mandando você desistir, mas Deus está mandando você continuar. O diabo está mandando você descer, mas Deus está mandando você permanecer posicionado. O diabo está mandando você separar, mas Deus está mandando você lutar pelo seu casamento. O diabo está dizendo que você vai perder a sua família, e Deus está dizendo que Ele vai resgatar a sua família para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se mova pela palavra de Deus. Pode aplaudir e dar glória. Aleluia. Não é a palavra do inferno, não é a palavra do diabo que vai nos fazer mover, não, é a palavra de Deus. Elias só desceu porque o anjo do Senhor chegou para ele e falou: desce com esse aí. Se Deus não mandasse ele descer, ele continuaria lá. Nós temos que aprender que nós temos que nos mover debaixo de uma palavra, e esta palavra é a palavra de Deus. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que o outro está dizendo, não é o que o inferno está dizendo, é o que Deus está dizendo. Se Deus está mandando você ir, então vai. Se Deus está mandando você fazer, então faça. Eu estou pregando aqui hoje para dizer para você: não saia da posição que Deus te colocou. Não tome decisões que não venha da palavra do Deus que te escolheu. Sabe, a Bíblia diz que quando Elias ele desce,
ele vai ficar de frente com o rei. Quando ele chega diante de Acasias, ele mantém a mesma palavra que ele já tinha falado lá com os mensageiros, lá atrás. Ele chega para Acasias, que era um rei mau, que era um rei perseguidor dos profetas de Deus. E Elias, ele chega e pergunta: por que é que você foi consultar aos profetas de Baal-zebub? Por um acaso não tem profeta de Deus em Israel, para que você ouça as palavras de Deus por meio dele? Porque você agiu dessa maneira, por causa da sua escolha, por causa da sua decisão. Nessa cama que você subiu, você não vai descer, mas certamente você morrerá. E a Bíblia diz que ali em cima daquela cama, Acasias, ele morreu. E uma coisa interessante, a Bíblia faz questão de destacar: o rei Acasias, ele não tinha filhos, porque era natural que quando ele morresse, se ele tivesse filhos, os filhos dele herdariam o trono de Israel. Mas a Bíblia diz que ele não tinha filhos. Então ele morre. E quando ele morre, o seu irmão Jorão herda o trono em seu lugar. O que significa isso? Esse rei Acasias, ele representava uma própria maldição para o povo de Deus. Ele representava tudo o que você possa imaginar de negativo e de ruim para o povo de Israel. E ali Deus estava eliminando a descendência dele do trono de Israel, pelo fato dele não ter filhos. Então Deus estava acabando de uma vez por todas com aquele que representava a maldição sobre o povo de Deus. Sabe o que eu quero que você entenda aqui hoje? Que quando você se posiciona diante do Senhor, quando você continua na posição que Deus te colocou, não existe absolutamente nada capaz de prevalecer contra a tua vida. Não existe maldição, não existe obra de macumbaria, não existe inveja, não existe obra de Satanás, não existe obra do inferno. Quando você continua posicionado diante da presença do Senhor, Deus elimina, Deus acaba com tudo aquilo que de alguma maneira tenta te ferir, com tudo aquilo que tenta se levantar contra a sua vida. Eu estou pregando isso para te dizer: se você deseja ser um homem vencedor, uma mulher vencedora, se você deseja de verdade sair daqui hoje para viver uma semana extraordinária, uma vida extraordinária, se posicione diante do Deus que te trouxe aqui. Tome uma decisão hoje de estar servindo ao Senhor com toda a fidelidade do seu coração. Tome a decisão hoje de permanecer no lugar que Deus te colocou nessa noite. Deus te colocou aqui para te dizer: esse é o seu lugar. Se você permanecer posicionado neste lugar, eu vou te honrar. Se você permanecer posicionado neste lugar, você vai vencer as tentações, você vai vencer as pressões. Se você permanecer posicionado diante do Senhor teu Deus, é o diabo que vai ter que cair de joelho diante de você, e você vai permanecer de pé diante de qualquer adversidade que tem se levantado contra a tua vida. Se você permanecer posicionado diante do Senhor, a partir de hoje a maldição não vai ter lugar mais na tua família, não vai ter mais maldição na tua casa, porque toda obra do diabo está acabando hoje, está caindo por terra hoje. Continua posicionado, continua no lugar que Deus te colocou, e se prepare para uma vida extraordinária, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluias. Continua na posição que Deus te colocou e se prepare para ver o diabo cair por terra diante de você. Continua na posição que Deus te colocou e se prepare para ser exaltado diante da presença de Deus.
Se prepare para viver uma vida extraordinária diante da presença de Deus. Se prepare, meu irmão e minha irmã, para carregar uma unção poderosa sobre a tua vida. Não saia da posição que Deus te colocou, porque enquanto você estiver na posição que Deus colocou, a unção vai estar em você. A presença do Espírito Santo vai estar em você. Enquanto a presença do Espírito Santo estiver em você, pode ter certeza que onde você chegar, você vai ser abençoado, você vai ser honrado, você vai ser mais do que vencedor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Quem entendeu esta palavra, bata palma e glorifica o nome do Senhor nessa noite.